Talvez a sua empresa tenha mais chance de vender para o governo do que você imagina, mas talvez ela não esteja preparada para isso. As pessoas respondem essa pergunta achando que é tempo de mercado, faturamento e tamanho de empresa. Mas será que esses são os critérios que realmente importam? Como saber se a sua empresa tem perfil para vender para o governo? É sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo. Muita gente descarta a possibilidade de vender para o governo porque acha que esse mercado foi feito para grandes empresas. Inclusive, se você parar para pensar e analisar os números anuais, até faz sentido por esse ponto. Inclusive, eu vou deixar alguns prints aqui na tela. E esses prints aqui que eu tô mostrando para vocês agora é só do governo federal. Ainda tem os estados e ainda tem os municípios. Mas isso cria um filtro que elimina empresas que têm muito potencial, quando o empresário simplesmente olha para o tamanho da empresa e não para a capacidade que ele tem de atender um contrato. E eu já quero quebrar essa crença aqui agora, porque empresas de qualquer porte podem participar. Inclusive, MEI, ME, EPP tem grandes vantagens no mercado público, mas esse não é o assunto para esse vídeo. Se vocês quiserem, eu faço até um outro vídeo sobre isso, deixa aqui nos comentários. A mesma lógica vale para empresas novas. Muita gente acha que porque é uma empresa nova, por não ter histórico, isso é algo ruim, muito pelo contrário, isso pode ser uma vantagem, inclusive, né, justamente por ela ter custos menores, né, mas a questão é, o quanto antes você estiver com a empresa preparada, melhor vai ser na hora de aparecer alguma oportunidade. Tem empresas que se preparam antes e tem empresas que se preparam só depois que apareceu a oportunidade. E qual que é o problema disso? Às vezes não dá tempo. E às vezes é uma oportunidade muito boa para aquela empresa e ela acaba perdendo. Tá. E o que a preparação envolve? Primeira coisa, documentação. Tem que deixar a casa em ordem, tá? Se você não tem os balanços da sua empresa ainda para participar de licitação, vai precisar de balanço. Outra coisa, atestados. Se você nunca participou de licitação, vai precisar tirar atestados, tá? Não necessariamente precisa ser emitido por uma prefeitura, já que você vai participar pela primeira vez. Você pode pedir para empresas privadas mesmo que você vendeu ou prestou o seu serviço. Ah, um detalhe. Mesmo empresas novas precisam de atestado, tá? E aí tem uma sacada que tem como fazer isso, né? Mas esse é um assunto para outro vídeo também. Se vocês quiserem, deixe aqui no comentário que eu vou fazer um vídeo sobre isso. Depois que você deixou toda a tua documentação certinha, a gente vai pros cadastros, né? Se você vai participar de uma licitação no Comprasnet, você tem que fazer o cadastro no SICAF da sua empresa e o cadastro no Comprasnet. Se você for participar de uma licitação no Licistanet, vai fazer o cadastro no Licistanet. Mesma coisa, BLL, BNC, enfim, tem um monte de portal por aí. Percebe que a conversa deixa de ser sobre o tamanho da empresa e começa a ser o quanto a sua empresa está preparada? Tá, Carol, mas se o tamanho da empresa não é o principal fator, então o que é que define uma empresa estar preparada para vender para o governo? Ter perfil é a combinação de vários fatores que mostram que uma empresa está pronta para assumir um contrato. E como eu disse para vocês, o primeiro desses fatores é a documentação. Não porque ela sozinha garante contratação, mas você pode ter o melhor preço. Se a tua documentação não estiver certinha, você vai perder aquela oportunidade. Então vamos lá, documentos mínimos. Você precisa ter um CNPJ, tá? Dá para participar com CPF, Carol? Dá para participar, mas não é tão vantajoso assim, porque o imposto é muito maior do que o imposto CNPJ, certo? KNAIs. Tudo que você for participar, o teu KNAI tem que atender, tá? Então precisa ser compatível com o objeto da licitação. Certidões negativas ou certidões positivas com efeito de negativas. As certidões positivas, elas não são aceitas, tá? Outra coisa, conta bancária e empresarial do teu CNPJ, tá? E regularizar alguma documentação, se não estiver regularizado, né? Ou se for o caso, tirar essa documentação que o edital está solicitando. Mas a documentação, ela não resolve tudo. A empresa precisa ter capacidade para entregar tudo aquilo que está sendo contratado e da forma que está sendo contratado. Então, vamos lá. Peguei um edital. O que eu vou analisar primeiro? E isso seja para mim ou seja para cliente, tá? Peguei um edital. O que eu analiso? O objeto daquela licitação, né? Vamos colocar aqui em questão de produto.
que eu vou olhar? Descritivo. Eu atendo aquele descritivo certinho, tintim por tintim? Ah, Carol, uma vírgula mudou. Beleza, você pode até participar, mas corre o risco de você ser desclassificado por causa dessa vírgula, tá? É bem desse jeito. Outra coisa que eu analiso, se a entrega é total ou parcelada. Isso precisa ser visto e tá lá no edital. Outra coisa, local de entrega. É só um? É 2? É 10? É 20? Precisa saber, tá? O meu produto que eu tô vendendo precisa de montagem ou instalação? Precisa analisar. Tem edital que pede só o produto e tem edital que pede para você instalar, caso ele também precise. Outra coisa que eu olho, prazo de entrega. Você consegue entregar, sei lá, em 20 dias, o edital quer em 5. Né? Existem estratégias para mudar prazo de entrega? Existem. Mas se você não sabe e também não tem alguém especialista nisso, cuidando para você, é recomendado que você converse com o órgão. Se eles não mudarem esse prazo, descarta, tá? Outra coisa, garantia. Isso aqui é muito importante. A gente tem um produto que ele é muito específico e os editais eles pedem 12 meses. Só que os fornecedores, eles não entregam a garantia de 12 meses. E aí, o que você tem que fazer? Você tem que complementar essa garantia. E aí vai muito da estratégia, se valer a pena ou não, tá? Outra coisa, isso aqui é tudo do objeto. Vi tudo do objeto? Atendo tudo? Beleza, a gente vai para documentação. E aqui na documentação, o edital vai trazer um rol de documentos, tá? Não se assuste, é uma lista grandinha mesmo, tá? Olhei a documentação, não tem. Ou se vira e vai atrás, ou já descarta aqui. Certidões. Tá com débito? O que você faz? Ou você vai e quita tudo que tá lá, ou você negocia. E aí sai a certidão, ao invés de sair a certidão negativa, sai a certidão positiva com efeito de negativa, que significa é positiva porque eu estou devendo, mas é negativa porque eu estou pagando, certo? As certidões positivas não são aceitas, você vai ser inabilitado. Peguei o edital, analisei produto, analisei documentação, atendo tudo. Beleza, agora sim a gente vai ler o edital por completo, para ver se tem ilegalidade, para ver se tem algum ponto que eu preciso esclarecer, se tem alguma coisa que ficou omissa, se tem alguma coisa que ficou mais ou menos explicado, tá entre linhas, tudo isso a gente vai analisar nesse... Tá, Carol, a minha empresa atende objeto e atende documentação. Isso significa que ela já está pronta para iniciar? Ótimo. Agora que você já tem certeza que você consegue atender o objeto e você tem toda a documentação, agora você precisa saber se você suporta entregar a licitação depois. Porque acredite em mim, ganhar a licitação é a parte mais fácil. Nem toda empresa está pronta, pode estar com toda a documentação, com o objeto certinho, mas nem toda empresa está pronta para sustentar um contrato e entregar sem ter problemas. O mais importante não é vencer a licitação, o mais importante é você executar, cumprir o contrato com segurança. E aí você tem que ter duas coisas, que é bem diferente do que dizem por aí, mas acredite em mim. Ou você tem estoque, ou você tem capital de giro, certo? Por que eu digo isso? Vou te dar um exemplo. Eu tenho um cliente que, esses dias atrás, a gente ganhou um sistema de registro de preço. Para esse cliente, me surpreendeu bem esse SRP, porque SRP, o órgão não é obrigado a contratar tudo, né? Então, ele pode pegar 10%, 1%, 90%, e nesse caso, ele comprou tudo, né? Ele comprou 100% da ata. E aí, beleza, né? Só que ele comprou, esse órgão ele comprou em 3 vezes. Foi 3 empenhos, era 60 unidades, e somando tudo dava mais de 140 mil, dava 140.400. E agora vamos lá, por que eu falo do estoque ou capital de giro? Esse cliente que eu atendo, a principal renda dele vem de e-commerce, certo? E aí ele sempre tem estoque, né? E aí assim, ó, toda vez que vinha um empenho, ele tinha uma quantidade em estoque, mas não o suficiente para atender aquele empenho. E aí, como que ele ia atender? Com o capital de giro. Ele pegou, comprou, não teve problema nenhum. Mas imagine agora no caso, se esse cliente não tem ali uma quantidade, mas não o total daquele empenho, e também não tem capital de giro. Olha o BO. Porque, além de tudo, ele tinha 20 dias para entregar. E vou colocar outro cenário também. Se ele não tem estoque, e não tem capital de giro,
que ele faz? Ele vai atrás de empréstimo. Mas se ele não tem giro suficiente para pagar o empréstimo depois, olha a bola de neve que vira, tá? Então, se você está pensando em vender para o governo, já pense nisso. Estoque ou capital de giro. O melhor dos mundos, ter estoque e ter capital de giro. Mas se você tiver só capital de giro, já é excelente. Ah, e detalhe, essa licitação que a gente ganhou, que foi essa ata de 60 unidades, depois ainda teve uma adesão de um órgão que não tinha nada a ver. Ele pediu o aditivo, a gente conseguia atender ele de mais 12 unidades. Então, ao invés de só 140.400, subiu mais 28 mil. Então, olha só, se esse cliente não tivesse essa estrutura para atender essa ata, ele ia ter problemas, né? Porque daí ia dar, ou ele ia se enfiar em dívida, né? Porque empréstimo em cima de empréstimo, ou não, né? E ele iria levar uma sanção, penalidade do órgão. E é isso que divide duas empresas. Uma tem estrutura para assumir um contrato e a outra não tem. Ela tem que se preparar, certo? Você vai ter que se identificando aí conforme a gente vai falando aqui no vídeo. Então, qual que é a diferença entre ter potencial para vender para o governo e estar realmente pronto para começar? Lá no começo eu disse que a sua empresa talvez tivesse chance de vender para o governo, só talvez ela não tivesse pronto para isso. E depois de tudo que a gente conversou aqui, eu acho que ficou um pouco mais claro, né, o que eu quis dizer. Uma empresa, ela só está verdadeiramente preparada quando ela consegue cumprir tudo que foi assumido com segurança. É a combinação entre documentação, capacidade de entrega e estrutura que define se a sua empresa está pronta para iniciar no mercado. A pergunta nunca foi, será que a minha empresa está pronta para vender para o governo? A pergunta certa sempre foi, será que a minha empresa consegue assumir esse contrato e executar com segurança? Agora, se você quer ter certeza se a sua empresa está pronta para começar, eu tenho uma consultoria individual onde eu faço esse diagnóstico. Eu vou analisar a sua empresa e mostrar exatamente o que falta para ela iniciar nas licitações. Se você tiver interesse, o meu WhatsApp está na descrição do vídeo. E depois de toda essa nossa conversa, talvez na sua cabecinha, você deve estar pensando, tá, Carol, mas quanto custa estruturar a minha empresa para começar? É isso que a gente vai conversar nesse vídeo aqui. O governo quer comprar e você pode ser o próximo a vender. Eu te vejo no próximo vídeo.